Glória a Deus. Eu gostaria de convidar a você que pudesse abrir a sua Bíblia num texto bem conhecido que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo de número 4. Paulo, chegando ao momento final da sua vida, ele fala com seu filho na fé, Timóteo, através desta carta, dizendo: quanto a mim, disse Paulo, versículo de número 6, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Então, Paulo completa esse pensamento dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Guardei a fé. Amados e querido Deus, ajuda-nos a transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. E abençoa-nos aqui, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. É o que nós Te pedimos, Senhor. E desde já Te agradecemos, pedindo que toda honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Guardei a fé. Como é importante guardar a fé. Eu não tenho dúvida que todos nós concordamos que não há outra maneira de se fazer a obra de Deus senão por meio da fé. Essa é uma obra de fé. E, de fato, a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé. Mas existem momentos em nossas vidas, porque bem conhecemos a nossa natureza, bem sabemos que somos pó, bem sabemos da nossa fragilidade, que nós vivemos crises de fé. Quando nós questionamos a nossa fé, por causa de tantos desafios, por vezes, porque estamos cansados, estamos sobrecarregados ou decepcionados. A palavra do Senhor nos fala que após a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus foi ter com 2 dos seus discípulos que iam pelo caminho de Emaús e iam tristes. E quando Jesus se aproximou deles, se bem que não foi reconhecido imediatamente por eles, Jesus lhes disse, ou lhes perguntou: por que vocês estão assim tão tristes? E eles disseram: já é hoje o 3º dia que ele está morto.
que nós esperávamos, eles tinham uma expectativa, eles esperavam algo, e essa esperança deles foi frustrada diante das expectativas humanas que eles possuíam. E, obviamente, que sua fé foi abalada. Mas, no mesmo texto, nós notamos que Jesus expõe as Escrituras a ele. E, desta maneira, restaura não apenas a esperança, mas restaura a fé. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas há coisas em nossas vidas que nos fazem, embora o termo seja um pouco forte, mas eu usarei, perder a fé. Que nos fazem perder a fé. Coisas em nossas vidas, lutas, dificuldades, provações. Quantas vezes iniciamos bem, mas há um desgaste, há um cansaço em meio a toda a provação, a todo o desafio. E que isso nos faz estarmos questionando a nossa fé. Como aquele homem que chegou até Jesus Cristo e que tinha levado o seu filho aos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não puderam libertar aquele menino, e ele, aproximando-se de Jesus, inicia-se uma conversação, mas ele diz: Senhor, se tu podes alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Aquele homem estava vivendo um momento de uma crise na vida que lhe levou a uma crise na fé. E Jesus lhe disse claramente: se podes. Tudo é possível para aquele que crê. E o homem, com toda a sinceridade do seu coração, eu imagino que com lágrimas, com voz embargada, deve ter falado com o Senhor Jesus e disse: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Me sobrou tão pouco. Me sobrou tão pouco. O que me sobrou de fé me trouxe até aqui, até o Senhor, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso ser socorrido, porque a minha fé está depauperada, está enfraquecida. Falta-me fé, eu não tenho fé suficiente. Ajuda-me na minha falta de fé. Nós às vezes lemos isso, oh pobre homem, mas nós podemos também estar vivendo em algum momento em nossas vidas uma crise de fé. E não somente uma crise de fé por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa da frustração diante de uma esperança, porque a esperança, a própria Bíblia diz, quando ela tarda, ela cria angústia em nós. Ela traz um desespero em nossas vidas. E muitas vezes nós estamos lutando contra esses sentimentos, tomando a fé e dizendo: não, eu rejeito, não, eu não aceito, não, eu vou em frente. Imagine a luta, a provação daquele homem de Jó nas Sagradas Escrituras, que teve que perseverar, que teve que se defender. Havia um desgaste, não apenas emocional, havia um desgaste, que eu diria um desgaste de fé.
Ele estava sendo questionado com sua própria conduta, por sua própria vida, dizendo: se você está nesse problema agora, se essas coisas aconteceram com você, é que algo você fez de errado. Não, eu não fiz nada de errado. Mas então por que você está vivendo isso? Eu não sei. E nessa hora ele teve que lutar para manter viva a sua fé. Continuar crendo em Deus, crendo que Deus é bom. Mas a sua vida não era boa. Imagine, porque Jó era um homem feito, Jó era homem, experiente. Ele tinha toda uma bagagem de uma história de vida que o alicerçou, que o fortaleceu para passar por essa crise. Mas pense em José, que era jovem, talvez menino, adolescente, e que é levado da casa do seu pai, que antes era o filho querido, o filho amado. Agora, um irmão ferido pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, na casa de um estranho, de um senhor egípcio, que agora é seu dono, escravo. E toda a sua história, que foi de provação em provação, de provação em provação, crescer, por ser fiel, como foi paga a fidelidade dele, foi paga com um ato de injustiça. Ele foi levado à prisão, na prisão ali, esquecido na prisão. Como este menino que se tornou um homem, e como homem continuou a ser provado em sua fé, que luta deve ter sido para crer. Que lembre-se que havia uma promessa na vida de José, uma promessa que Deus o exaltaria, e ele contemplava a sua vida, e cada vez mais a sua vida, o que ele estava vivendo, o distanciava daquela promessa. No critério de raciocínio humano. Como escravo, eu serei exaltado como o sonho que eu tive. Como agora, como além de escravo, um escravo condenado, um escravo prisioneiro, como eu serei exaltado com a promessa que eu tive? Ele teve que lutar para crer, porque crer, quando tudo concorre, é uma coisa, mas crer, quando tudo é contrário, é outra coisa. E na realidade aqui, eu poderia também apontá-lo como um combatente. Paulo teve que combater o quê? Para manter a sua fé. Lembre-se das lutas, lembre-se das provações, lembre-se das privações, lembre-se das experiências que viveu o apóstolo Paulo, e Paulo teve que lutar para não perder a sua fé. E nós, igualmente, temos que lutar para não perdermos a nossa fé, para de forma nenhuma deixarmos de crer, porque nós podemos, nisso que é perder a fé, nós podemos
perder a fé porque não tivemos o cuidado que deveríamos ter com a fé que nos foi confiada. Não nutrimos a fé, não mantivemos a fé, não fortalecemos a fé, não crescemos na fé. Isso são coisas que dependem de nós e que muitas vezes nós estamos perdendo por causa disso. Mas existem outros elementos que eu chamaria os ladrões da fé, que roubam a nossa fé. Uma das coisas que rouba a nossa fé e que nós damos pouca e às vezes quase nenhuma atenção são as distrações. As distrações, elas roubam a nossa fé. Nós às vezes nos distraímos com outras coisas e não focamos no que devemos focar, como, por exemplo, a Bíblia nos diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E, por vezes, esse olhar que deveria ser um olhar firme, focado em Cristo, nós nos distraímos, olhando para outras coisas, olhando para o lado, olhando para trás, olhando para outro. Colocamos os nossos olhos em outro ou outra que não é Jesus. E por causa disso, uma das coisas que eu quero dizer a você é que não se distraia com o homem de Deus, olhe para Deus. Não se distraia com a obra de Deus, estou falando de coisas boas. Olhe para o Deus desta obra. Não se distraia com o ministério. Olhe para aquele que é o alvo de nossa adoração. Não se distraia, nem mesmo com os louvores. Nada contra ministério, nada contra homens de Deus, nada contra obra de Deus, nada contra tudo isso, mas o meu foco é Cristo. E eu tenho que estar olhando para Cristo e não me distrair, ou a minha fé poderá e fatalmente será abalada, roubada até, pelas distrações. A outra coisa que nos rouba, que são as preocupações. A ansiedade desta vida. Como nos rouba a fé? Como essas coisas nos roubam a fé, porque nós ficamos preocupados, estamos sempre apreensivos, estamos sempre desnorteados até. Por quê? Porque há uma preocupação que nos domina. É que nós devemos saber que nos é dada a paz de Cristo. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Mas eu tenho motivos de sobra para me preocupar, mas as preocupações não podem me dominar. Eu não estou dizendo que eu não tenho que ter o cuidado, que eu não tenho que ter, inclusive, a prudência. Ser prudente é uma coisa, ser dominado pelo medo, que é outro ladrão da fé, é outra coisa.
Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Ele tem nos dado o espírito de poder, de amor, e que nós sabemos que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. E de moderação. Essa palavra moderação aí significa uma mente equilibrada. Deus tem nos dado esse espírito de temperança, de equilíbrio, que nós precisamos manifestar. Sabe, deixe-me dizer uma coisa para você. Biblicamente, o contrário de medo não é propriamente coragem. O contrário de medo, biblicamente, é fé. Nós temos que ter fé. Que coragem extraordinária manifestam os mártires. Isso não é porque eles têm um traço de personalidade. Eu não estou menosprezando a personalidade valente de uma pessoa, de valor de um indivíduo. Mas eles têm essa coragem porque eles são movidos por fé. E então eles fazem atos que são verdadeiros atos heróicos. Por quê? Porque são pessoas movidas, guiadas por fé, que vivem plenamente a sua fé. Eles não permitem que o medo lhes roube a fé. Mas há outra coisa, um medo diferente, que se chama timidez, que é outro ladrão da fé. Que não me rouba, que não tenta me levar toda a fé. O que a timidez faz é minar a minha fé, é tirar um pouco da minha fé. A timidez, ela vem por uma insegurança. O contrário da timidez é a ousadia. E não estou falando de sermos ousados porque temos autoconfiança. Estou falando de sermos ousados em Deus, para sermos usados por Deus. E isso não há outra forma de acontecer que não seja por meio da fé. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Por que vocês duvidaram? Porque sois assim tão tímidos. Vocês estão intimidados diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Nas crises de fé, nós entramos em um questionamento de fé que surge por um desgaste da nossa fé, por um esgotamento, por um cansaço. A luta era tão grande quando eles estavam naquela tempestade que eles se desesperaram. E Jesus disse: por quê? Porque vocês não creram. E Jesus ainda lhes perguntou: onde está a sua fé? Às vezes, sabe, eu tenho fé, é que ela não está comigo. Eu deixei em algum outro lugar. E Jesus disse: onde está a sua fé? Em que lugar você deixou a sua fé? Eu deixei a minha fé lá na multiplicação dos pães. Sabe, às vezes eu deixo a minha fé naquilo ou com aquele que eu não deveria deixar. Porque eu coloquei a minha fé naquilo ou naquele que eu não deveria colocar. E porque a minha fé está no lugar errado, me falta fé.
Porque eu preciso que a minha fé esteja comigo. Que a minha fé esteja agindo em mim. E que para que minha fé esteja comigo, eu preciso estar olhando para Cristo. Crendo em Cristo. Essas crises, que a Bíblia mesmo diz os cuidados desse mundo, a ansiedade da vida, as preocupações, sufocam a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é sufocada, a minha fé está sendo sufocada. E eu preciso vencer estes ladrões da fé. Mas existe outro ladrão. As ambições. O desejo pelas riquezas. Mais uma vez, nós temos que abrir um parênteses e explicar. Eu não estou dizendo que você não tem que ser próspero, eu não estou dizendo que você não possa nem mesmo ser rico. Eu espero que você seja próspero, eu espero que você enriqueça. Isso é bom, isso é bênção. E até um dom de Deus. Mas quando nós estamos com a ambição, quando o nosso Senhor não é Deus, e sim as riquezas, nós temos um problema. Veja, ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas, também traduzido como mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas, porque hás de amar a um e odiar a outro, de servir a um e aborrecer ao outro. Vocês não podem ter dois senhores. E eu direi sem medo de errar, você não pode ter dois deuses. Você não pode colocar a tua fé nas riquezas. A tua fé tem que estar em Deus. Não são as riquezas que possibilitam que eu faça, que eu tenha. Não, mas riquezas são importantes. Sim, que nos sirvam. Mas o que é eu servir as riquezas? Porque é estranho essa expressão. É quando eu ponho a minha fé, não em Deus, mas nas riquezas. Quando eu penso que eu poderei fazer por ter e não por Ele ser em minha vida. Quando eu começo a colocar a minha fé nas riquezas, eu estou servindo as riquezas. Se eu não tiver dinheiro, eu não farei. Se eu não tiver gente, eu não farei. Se eu não tiver capacidade, eu não farei. Eu quero dizer uma coisa a você, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Se eu não tiver a Jesus, eu não farei. Então, a minha fé está no Senhor Jesus. Agora, como eu posso restaurar, restituir uma fé abalada, enfraquecida ou às vezes perdida? Esse clamor daquele homem que eu citei, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Uma das primeiras coisas que nós temos que entender, se você quer, de fato, restaurar a sua fé, se você quer, de fato, guardar a tua fé, manter a tua fé, fortalecer a tua fé, eis um caminho muito simples, bíblico e verdadeiro. A primeira coisa, estude a palavra de Deus.
leia a palavra, ouça a palavra, ou seja, traga a palavra, seja ministrado por essa palavra, ouvindo, lendo e estudando, meditando. Estude, vá à Bíblia, leia, deixe os testemunhos bíblicos falarem a você. E sabe o que acontecerá? Acontecerá o que em Hebreus disse: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos também com perseverança a carreira que nos está proposta. E que carreira é essa? A carreira da fé. Corramos com perseverança. Sigamos este caminho. Então nós precisamos ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, para que a fé surja em nós, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas também as dúvidas vêm pelo ouvir. O detalhe não é apenas ouvir, é a quem e o que eu estou ouvindo. Porque pode ser me transmitida pelo falar, porque lembre-se, as más conversações corrompem. Então, eu posso estar ouvindo algo que esteja me corrompendo, roubando a minha fé. Não, eu tenho que ouvir algo que fortaleça a minha fé, que me traga fé. A segunda coisa, ore. Ore. E acima de tudo, ore as Escrituras. Se você está feliz, cante louvores, isso vai te fazer muito bem. Mas se você está triste, e quando você está numa crise, às vezes outro ladrão da fé é a tristeza, que me abala. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu vou mandar para longe de mim essa tristeza que me rouba a fé? Se alguém está triste, ore. Eu não oro apenas quando eu estou triste, mas quando eu estou triste, a solução, o que eu tenho que fazer é orar, sem duvidar. Inclusive, isso é exercitar. Sempre que eu pratico a fé, eu fortaleço a fé, eu exercito a fé. Esse é outro ponto de restauração da fé. Pratique a fé. Use a fé. A fé é preservada não quando ela é ocultada. Guardar a fé não é ocultar a fé, pelo amor de Deus. Guardar a fé é usar a fé. Guardar a fé é assumir a fé. Guardar a fé é expor a fé. Guardar a fé é praticar atos de fé. E que nós precisamos dar passos de fé numa jornada, numa caminhada de fé. Mas existe outro ponto importantíssimo para manter a fé. A comunhão com os meus irmãos. Um diz ao outro: anime-se, levante-se. É melhor serem dois do que serem um. Se um cair, o outro levanta.
Se vierem contra um, os dois lhe resistem. Como é importante termos os amigos que nos ajudam, e nos ajudam não apenas nos apoiando, nos confortando, nos animando, por vezes nos ajudam confrontando. Você está errado? Vamos nos acertar? Você caiu, eu vou te levantar. Você tropeçou, eu te segurei. Você precisa ser fortalecido. E muitas vezes eu preciso de um amigo. Sabe, muitos ministérios caem porque não têm amigos ministeriais que possam lhe dizer: você está errado. Você está errado. Paulo era um amigo de Pedro. Pedro era um amigo de Paulo. Eram companheiros do mesmo ministério, da mesma igreja. E quando Pedro se tornou repreensível, Paulo repreendeu Pedro na cara. Por que repreendeu na cara? Porque era amigo. E Pedro foi grato a Paulo pelo que Paulo fez. Eu não estou dizendo que Paulo ofendeu a Pedro, eu não estou dizendo nada disso. Paulo foi diretamente a Pedro. Hoje, por causa do advento das mídias sociais, apenas abro um parênteses, eu sou contrário que nós saiamos a falar e falar de outros e lançar isso para o mundo inteiro. Há quem esteja errando, então vamos até ele e vamos falar com ele. Como nós precisamos de companheiros que nos ajudem a guardar a nossa fé. Por fim, eu diria que uma das coisas mais importantes é nutrir a semente de fé. Manter o solo como um solo fértil para a fé. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque deles procedem as fontes de vida. E a semente, a boa semente, cai no solo do coração. E nós temos que aprender a nutrir a semente, que irá germinar. E Jesus disse: ainda que seja, a tua fé seja pequena, como um grão de mostarda. Você dirá a este monte: lança-te daqui para colar, e se não duvidares, assim será contigo. Eu tenho que nutrir esta semente que, como o reino de Deus, que mesmo que seja uma pequena semente de um grão de mostarda, se tornará a maior das hortaliças. Eu tenho que nutrir essa semente com uma convicção inabalável, numa confiança plena, conhecendo aquele no qual eu tenho crido. É isso que eu preciso fazer. Mas lembre-se, meus amados irmãos, talvez haja aqueles que digam: mas pastor, será que realmente esse sentido, especialmente das riquezas? Porque convém nos lembrar o que a Bíblia diz. Há de amar a um e odiar a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis amar a Deus e amar as riquezas. Qual é o problema de amar as riquezas? A Bíblia diz
que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não ame as riquezas, ame ao Senhor, que será a origem de todos os seus benefícios, de todos os verdadeiros bens. Deus está, eu diria, a restaurar a fé. E nós temos que nos posicionar contra esses ladrões da fé e dizer: não, eu não permitirei, eu guardarei, eu lutarei contra todas essas coisas e não permitirei que minha fé seja desgastada, que minha fé seja abalada, que minha fé seja roubada. Eu não perderei a minha fé. Amém? Senhor nosso Deus, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a enfrentarmos todos esses desafios, porque a nossa fé é constantemente desafiada. Que nós possamos perseverar na fé, perseverando em Cristo Jesus, não negando, não nos desviando, nem para a direita, nem para a esquerda, mas vivendo uma fé com fidelidade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Meus amados irmãos, nós, aproveitando esses últimos minutos, nós estivemos orando aqui por Israel, nós temos acompanhado o noticiário, e uma das coisas que muito me preocupa nesse momento, que esperamos